Nos últimos anos, a Globo dedicou os espaços mais nobres dentro dos seus programas jornalísticos à Lava Jato. E, quando esses espaços não foram o suficiente, havia ainda o recurso plantão, sempre precedido por aquela musiquinha que deixa a gente num estado de alerta. Passamos amanhã acompanhando a 24ª fase da Operação Lava Jato, que tem como principal alvo o ex-presidente Lula. Até aí, tudo bem. Essas eram notícias importantes e mereciam algum destaque. Só que em 2019, graças ao Intercept, a gente sabe como a Operação Lava Jato funcionava. Juiz e acusador conversavam com frequência e agora são acusados, inclusive, de simular denúncias. Essa é a interpretação do ministro Gilmar Mendes. Um diz que, para levar uma pessoa para depor, eles iriam simular uma denúncia anônima. Aí o Moro diz: formaliza isso. Isso é crime. Simular uma denúncia não é só uma falta de ética. Isso é crime. Para a Globo, o conteúdo dos diálogos entre Moro e Dallagnol parece importar muito menos do que a maneira como eles foram obtidos. Essa é a escalada, a abertura do Jornal Nacional do último dia 12 de junho. O ataque de hackers à Operação Lava Jato foi mais amplo do que se sabia. Aumenta o número de autoridades afetadas pelas invasões criminosas. Depois disso, o jornal noticia novas tragédias na segurança pública do Rio de Janeiro, a tramitação do decreto que facilita o porte de armas em Brasília, a previsão do tempo e as discussões sobre a reforma da Previdência. Aí a gente descobre que os vazamentos da Lava Jato ficaram só para o segundo bloco. A seguir, aumenta o número de autoridades atingidas pelos ataques de hackers no aplicativo Telegram. Pode parecer desimportante, mas tem uma decisão editorial por trás disso. Tem sim, porque em telejornalismo o normal é abrir o noticiário com o grande assunto do dia. E a Lava Jato, enquanto estava com tudo, sempre ocupou o primeiro bloco do Jornal Nacional. Basta olhar para 2016, quando, depois de conversar muito pelo Telegram, hoje a gente sabe que foi assim, o Moro e o Dallagnol decidiram vazar aquela famosa conversa entre o Lula e a Dilma. Naquela ocasião, o Jornal Nacional colocou o vazamento na escalada, na abertura. Lula recebeu ligação da presidente Dilma. Alô? E claro, a primeira reportagem do telejornal também era sobre esse tema, com muito destaque para o conteúdo do diálogo. Nesta quarta-feira, a crise que envolve o governo Dilma Rousseff atingiu o ponto mais alto desde o início. Antes que o Diário Oficial efetivasse a nomeação de Lula como ministro, o juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de toda a investigação sobre o ex-presidente. E com isso tornaram-se públicas, no fim da tarde, conversas telefônicas de Lula. No dia 12 de junho de 2019, os vazamentos da Lava Jato foram deixados para o segundo bloco do telejornal. Essa foi a primeira decisão editorial tomada, e foi uma decisão esquisita por si só. Afinal, a essas alturas é como se a Lava Jato já fosse dona do primeiro bloco do Jornal Nacional. Tem sido assim já há alguns anos, e é muito conveniente que a Lava Jato perca esse espaço bem no momento em que ela passa a gerar notícia negativa contra si mesma. A segunda decisão editorial é ainda mais difícil de defender. A reportagem dá mais destaque para a história dos supostos hackers do que para o conteúdo dos diálogos. As investigações iniciais mostraram que o ataque de hackers a autoridades ligadas à operação foi muito mais amplo do que se supunha e atingiu também políticos e um grupo de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público. Em um determinado momento, o jornal tenta convencer a audiência da ilegalidade do vazamento, o que é muito, mas muito diferente do tratamento que foi dado àquele vazamento da conversa entre o Lula e a Dilma. E o mais interessante de tudo, no meio de toda a conversa sobre hackers, Moro e Dallagnol são chamados de vítimas. Entre as hipóteses para explicar como se deu o hackeamento das mensagens das vítimas, existe uma considerada a mais provável até o momento. Aproveitando uma vulnerabilidade do aplicativo Telegram
As nuances da linguagem do Jornal Nacional se complementam com o posicionamento explícito dos comentaristas da Globo. Para o jornal O Globo, Carlos Alberto Sardenberg escreve: há sim uma campanha aberta contra a Lava Jato. Fazem parte os corruptos já descobertos e os que temem ser apanhados, os políticos que estavam acostumados a se servir do poder. A divulgação das conversas Moro-Dallagnol faz parte disso. E o que tem ali é, sim, uma certa coordenação formal de trabalho, legítima. Não republicanas são as relações entre magistrados, advogados, políticos e réus, mantidas a festas e jantares e viagens na corte brasiliense. E o pessoal do Intercept não faz jornalismo, é pura militância. E é claro que o Jornal Nacional escolhe entrevistar pessoas que reproduzem a opinião dos comentaristas da emissora. E a palavra escolha é importante aqui. Porque as pessoas que aparecem como entrevistadas num telejornal, elas também estão ali em função de decisões editoriais. O sigilo de autoridades está sendo quebrado, foi violado para um fim específico, que é colocar em xeque uma operação que foi tão importante para o país. Foi o próprio Intercept que, no ano passado, publicou uma extensa reportagem sobre Cristiane Machiavelli. Cristiane foi a assessora de imprensa da Lava Jato por um longo período. O trabalho é assinado pela jornalista Amanda Audi e é, como diria Dallagnol, um tesão de reportagem. A assessora da Lava Jato diz: talvez tenha faltado crítica da imprensa. Era tudo divulgado do jeito como era citado pelos órgãos da operação. A imprensa comprava tudo. E é nessa declaração de Cristiane que mora um problema. As descobertas recentes sobre como a Lava Jato funcionava não são um problema só para Moro e só para Dallagnol. Elas são um problema para a grande imprensa, que estava sustentando uma narrativa segundo a qual a Lava Jato era uma iniciativa heróica e pura de gente nobre, lutando contra a corrupção. Cada publicação, cada órgão jornalístico tem o seu jeito de lidar com essa reviravolta. A Globo está em negação. Mas, na avaliação de Glenn Greenwald, nem todo mundo embarcou nessa. A diferença em como cada meio de comunicação no Brasil e internacionalmente está reportando essas revelações e como a Globo está fazendo isso, não poderia ser mais evidente ou óbvia. Ela fala por si. Cobertura da Globo e de maneira mais ampla da TV aberta sobre o escândalo da Lava Jato acentua o abismo que separa a realidade brasileira do resto do mundo. A versão nacional dos fatos parece isolar o Brasil ainda mais em sua realidade paralela. Ou será que alguém consegue imaginar a Globo lidando com o escândalo como fez o New York Times? Nessa reportagem aqui, eles dizem com todas as letras aquilo que mais importa. A prisão de Lula preparou o caminho para a eleição de Jair Bolsonaro, um político de extrema-direita que nomeou Moro como ministro da Justiça. Ou seja, a Lava Jato foi um instrumento de um plano de poder. A Globo, com suas decisões editoriais, faz por Sérgio Moro uma defesa irrestrita e arriscada. A aposta que a Globo está fazendo é alta demais. Uma aposta tão alta que nem mesmo Bolsonaro quis bancar. Presidente, como o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Só encerrar a entrevista. Obrigado.